a masmorra várias vezes e falharam, e há apenas 2 deles. A garota disse que fez uma pegadinha. Colocou um escudo de égide como recompensa adicional, mas está dentro da masmorra. O espadachim levantou-se e começou a dizer que recentemente mais e mais pessoas têm se perguntado sobre o paradeiro do escudo, porque é um dos itens lendários com um poder incrível. Ele continuou que se as pessoas percebessem que mesmo com este item, eles falharam na limpeza, as pessoas ficariam cautelosas em relação a esta masmorra. Quanto melhor fosse a limpeza, menor seria sua reputação, então eles decidiram oferecer o escudo como recompensa a qualquer um que completasse as masmorras. Essas informações falsas servirão tanto como isca quanto como armadilha, de modo que a masmorra se tornará um túmulo para os jogadores verem o quão terrível uma pessoa pode ser. Enquanto isso, na masmorra, Locke ficou chateado porque só eles conseguiram entrar. Locke perguntou como Ken poderia ter previsto isso. Ele era realmente um preditor. Ken se lembrou de como, no passado, o Messias lidava com a interferência bem na masmorra. Ou ela lidava com aqueles com quem era difícil competir cara a cara, isolando-os sozinhos em uma masmorra. Este terrível método de explosão é um daqueles que o mestre lhe ensinou no passado. Locke continuou perguntando a Ken como ele poderia ter previsto isso, mas Ken disse que eles tinham que seguir em frente e não havia tempo para conversar. E em uma masmorra de nível B de 5 andares mais uma floresta de monstros, outra guilda passou por ela. A guilda conseguiu sobreviver por 10 dias e agora está indo para o 5º andar. John George lutou nesta masmorra. Recebeu o livro dos mortos. No livro, os mortos poderão aumentar suas características. E na masmorra onde nossos rapazes lutaram, Locke estava caído no chão. Ele disse que não deveria ter subestimado o inimigo. O pequeno esqueleto rastejou para fora e disse que não esperava que ele lutasse tanto. Incrível. Um jogador que desafia uma masmorra de 4 andares geralmente morre no 3º andar. Mas Locke não quis pensar nisso agora, e se levantou para lutar contra o monstro. Diante do monstro, Locke parece pequeno, mas ainda é forte, e conseguiu irritar o monstro. O monstro começou a balançar os punhos e finalmente conseguiu acertar Locke, com um de seus braços do tamanho de Locke. Com tal golpe, Locke voou em direção à rocha e bateu na parede. Ken rastejou para fora do esqueleto e disse que não tinha escolha a não ser contar tudo a ele. A maioria estava tentando economizar forças para passar pelo 4º andar e acabou perdendo no 3º. Ao atacar masmorras, é muito importante distribuir corretamente os recursos e a resistência. Tentar economizar energia ao lutar contra o chefe do 3º andar, o Trovão, equivale ao suicídio. Locke começou a reclamar que Ken sabia perfeitamente como derrotar o monstro, mas ele simplesmente o deixou aqui e o largou. Mas Ken respondeu que tinha certeza de que Locke sozinho poderia lidar bem com o ogro, além de estar usando a pele de um leão da Nemeia. Então, definitivamente não haveria problemas. Aparentemente, Locke não percebeu imediatamente que nunca havia usado a habilidade abençoando o rio Stygia, embora já tivesse recebido vários golpes fortes. Ken começou a provocá-lo, dizendo que como era difícil para ele lidar com ele, então ele se enganou e agora iria mandar apoio para ele. Claro que funcionou, e Locke gritou que ele poderia cuidar de tudo sozinho. Com confiança, Locke disse-lhe para deixar isso com ele e cuidar de seus negócios. Com estas palavras, ele atacou o chefe monstro e a batalha começou novamente. E Ken ficou na entrada da caverna e disse que finalmente conseguiu encontrá-lo. Erguendo o crânio, Ken usou o Yalá de Anubis e começou a olhar para o passado. O homem disse que como eles têm o escudo de Égide, então não há necessidade de se preocupar com nada. Mas um pouco mais tarde ele pensou que deveria ter feito todo o possível desde o início e estava ganhando tempo. Seu subordinado pediu desculpas a ele por estar economizando forças e por isso o capitão sofreu. Mas seu capitão disse que não tinha do que se desculpar, pois o cara seguiu suas ordens e entregou-lhe o escudo para que ele pudesse matar o cão infernal e devolvê-lo ao mestre espadachim. Isso significa que o escudo de Égide agora deveria estar no 4º andar. Eles reuniram os jogadores mais fortes e até deram um escudo para eles, mas no final falharam. Ken começou a se perguntar se havia algum outro motivo nesta masmorra com o qual eles precisassem se preocupar. Afinal, este escudo é uma das peças de armadura mais fortes e com certeza será capaz de bloquear os ataques de um cão infernal. Mas o mais interessante é que quando ele sai da masmorra com o escudo de Égide, Ken estava pensando na expressão no rosto do espadachim. Paula acompanhou a notícia de que já haviam se passado 17 dias desde que a passagem para a masmorra em que Isaac estava fechado foi fechada. E todos começaram a escrever que o sucessor de Isaac seria Ioan Georg, que havia concluído sua masmorra com sucesso. Ela relatou que o mestre espadachim se livrou de Ken da Guilda Fênix, e o esquadrão de Isaac foi isolado na masmorra. E Ioan Georg age de acordo com o plano, a opinião pública também muda de direção. Paula disse que tudo acabou a seu favor, e eles nem precisaram interferir porque a estratégia estava correta.
Mas Lei disse que achou a situação engraçada, e Paula novamente começou a temer ter cometido um erro. Lei continuou dizendo que já se passaram 3 anos desde que o portão apareceu no centro de Seul. E tinha um cara que queria ele morto. Então ele devia ter certeza que Lei não conseguiria sair vivo do portão. Vemos o cara de quem Lei está falando. Esse cara é o pai de Lee. Em vez de morrer naquele dia, sua posição, ao contrário, se fortaleceu. Lei acredita que foi esse cara que fez dele quem ele é agora. Lei pensou que provavelmente deveria ser grato a ele por isso. Ele se divertiu com a morte de um homem. Ele deve mesmo ser um monstro. Ele olhou para a foto de Isaac e teve a sensação de que eles eram parecidos. Lei assustou Paula dizendo que ela provavelmente pensava o mesmo sobre Isaac. Ele decidiu que se Isaac conseguisse sair da masmorra, teria que encontrá-lo pessoalmente pelo menos uma vez. E nosso Locke conseguiu matar o ogro e aumentou seu nível. Fez um bom trabalho. Ken já havia se aproximado dele naquele momento e dito que Locke tinha feito isso mais rápido do que ele pensava. Ele trouxe para ele 2 guerreiros esqueletos, só para garantir. Mas agora ele não precisa deles. Quando Locke viu Ken, ele ficou com raiva e disse que quase morreu aqui enquanto Ken estava escondido em algum lugar. Ken perguntou se ele parecia o tipo de pessoa que se esconderia e, além disso, disse a Locke, se as coisas ficassem difíceis, para ligar, e os esqueletos iriam imediatamente em seu auxílio. O principal é que Locke está vivo e eles descobriram isso completamente e podem passar para o 4º nível. Os esqueletos levantaram Locke nos braços e o arrastaram para o próximo andar. Owen estava em seu escritório dizendo que tudo estava acontecendo como ele pensava. Lee ficou surpreso com isso. Ele explicou que todos pensavam que Isaac já estava morto. Até os jornais escreveram isso. Lee perguntou surpresa. A masmorra do cão infernal é realmente mais perigosa do que o dragão. Ela parece estar preocupada. Há rumores de que o fogo do inferno que irrompe de sua boca é incrivelmente poderoso, e que não irá parar até que queime o jogador até virar cinzas. Entre os itens lendários estão armaduras raras com efeito de proteção absoluta. Além disso, os cães possuem uma capacidade de regulação corporal maior que os trolls. O equilíbrio entre ataque e defesa é quase perfeito. Lee estava realmente preocupado com Locke. Mas Owen o tranquilizou, dizendo que embora Locke pareça o vizinho que só pensa em comida, no momento certo ele mostra sua verdadeira face. Owen disse que eles precisam confiar nele, e que Ken está com ele na masmorra. Ken saiu de uma fenda no chão com um escudo de égide, mas ainda conseguiu encontrá-lo. Ele estava exausto depois de tal aventura e achou que demoraria para encontrar o escudo, pois estava em um lugar muito problemático. E se não fosse pelo olho de Anubis, mesmo que tivessem passado pela masmorra, o escudo teria permanecido enterrado aqui. Locke estava lutando contra o monstro neste momento e gritou para Ken ajudá-lo. Ele reclamou que Ken sempre o faz lutar contra monstros, enquanto ele anda por algum lugar enquanto Locke luta. Locke gritou que ele também se machuca quando é ferido. Criticou Ken por tudo o que ele faz do 3º andar é perseguir tesouros. Ele nem percebeu como o céu ficou roxo enquanto reclamava. Mas Ken reagiu rapidamente e os protegeu com seu escudo. O cão infernal finalmente se mostrou. É bom que o escudo não possa ser destruído. Ken disse confiantemente a Locke que este era o escudo que ele estava procurando e o provocou perguntando se Locke achava que Ken estava apenas vagando por aí. Locke, é claro, começou a dar desculpas e dizer que estava simplesmente triste. Por isso disse todo tipo de bobagem. Ken novamente quis lhe contar algo quando o céu foi novamente pintado com uma luz brilhante. O cão infernal estava definitivamente do outro lado. Ken viu através dos olhos de Anubis. Esta é a razão pela qual outros não conseguiram completar a masmorra, mesmo com um escudo de égide. Isso porque não existe mas 2 cães infernais. Más notícias. O cachorro infernal atacou os caras novamente e Locke os protegeu. Mas havia apenas um escudo, e havia 2 deles. Locke perguntou o que eles fariam. Locke ficou com raiva, gritou que pensava que Ken estava atrás dele, por isso bloqueou o golpe com tanta diligência. Ken respondeu que, como disse Locke, nada funcionaria se eles estivessem por perto. Ele perguntou se Locke tinha um escudo e se ele poderia lidar com um cachorro. Mas então o cão infernal atacou Locke novamente com seu fogo infernal. Locke sobreviveu, mas o fogo ainda pegou na manga de Locke. Ele foi atingido pelas chamas inextinguíveis do fogo do inferno. Locke começou a entrar em pânico e se jogou no chão. Ken gritou para ele remover imediatamente a armadura. Locke rapidamente decolou e jogou sua armadura no chão, mas ela continuou a queimar. Este é o perigo de um cão infernal. Que o fogo queime até incinerar tudo completamente. Os outros cachorros também correram para Maitatel. Agora eles têm mais trabalho para fazer. Se isto continuar, simplesmente ter cuidado com o fogo do inferno não será suficiente. Ken correu para frente, cortando facilmente todos os cães em seu caminho. O cão infernal lembrou Ken dos velhos tempos, de como ele costumava lutar. Uma masmorra de 8 andares, no que tivesse